Chorei muito pelas 75 crianças, já chegam a 1000 pessoas vítimas de mais esta guerra, mais esse absurdo, que tenho certeza que não é a vontade de Deus. E isso mexe muito com a gente. Foram 75 pedrinhos que morreram, às vezes nem perceberam. Temos que orar pelas crianças. E eu que preparei um sermão intitulado Moisés, uma criança separada por Deus para liderar a libertação do seu povo da escravidão do Egito. Deus, em sua infinita bondade e amor para com o seu povo, sempre tem levantado líderes maravilhosos para guiá-lo em resposta ao seu clamor em tempos de sofrimento e opressão do mal. Nossa amada igreja também está prestes a responder ao chamado de Deus, no sentido de eleger ou reeleger oficiais, líderes, presbíteros ou presbíteras, além de diáconos ou diaconisas, na assembleia que teremos daqui a 2 semanas, no dia 22 de outubro de 2023. Além disso, teremos no dia 12 de outubro a celebração do Dia das Crianças, nossa preciosa herança bendita do Senhor. Em nosso caso, como igreja, celebraremos no fim do mês, no dia 28 de outubro. Meditando no significado desses 2 importantes eventos, a eleição de oficiais e o Dia das Crianças, o Espírito Santo me iluminou no estudo bíblico e preparação do sermão que passo a entregar-lhes, intitulado Moisés, uma criança separada por Deus para liderar a liberação do seu povo da escravidão do Egito. A pedido do nosso departamento de comunicação, que com todo cuidado, com todo amor, falou para mim: pastor, dá para o senhor dar uma diminuída no nome do sermão? Senão o pessoal já desanima com o título. E ficamos conversando aqui hoje a tarde toda, até 2 horas, nem no shopping tinha almoço mais, mas foi muito edificante, onde estivemos pensando em como melhorar o nosso serviço na casa de Deus. Então, o novo nome, a pedido de nossa liderança, do sermão, o novo título, é Criança, um líder no dia de amanhã. E o texto base de nossa meditação, vamos começar primeiramente em Êxodo, que quer dizer saída do Egito, capítulo 2, a partir do versículo 1, que fala sobre a educação dessa criança, porque é a educação a chave para a gente mudar muita coisa neste mundo tão ignorante. Diz-nos assim a palavra em Êxodo, capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche,
E, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam à beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Essa história emocionante remonta para nós viajarmos na história. Até hoje ela é um campeã de audiência. Nos faz lembrar que, na época em que José governou o Egito era lugar de bênção. Havia um faraó que, tocado pela bênção de Deus na vida de José, facilitou todas as coisas para que o povo de Deus tivesse uma vida boa, uma vida abençoada naquele tempo. José foi um líder também formoso, que fez história servindo a Deus como governador do Egito. Mas aquele faraó morreu, e vieram pessoas que não conheceram José, que não conheceram o Deus de José. E Moisés nasceu em meio ao caos da maldade do novo faraó, inimigo do povo de Deus, que via na multiplicação dos filhos de Israel, no crescimento do povo de Deus, um grande risco à hegemonia do Egito como maior potência mundial de então. E determinou a morte de todos os meninos recém-nascidos das mulheres israelitas, gerando muito sofrimento e dor. Como as parteiras hebreias foram resistentes, não disseram amém ao edito errado da morte das crianças pelo faraó, o edito absurdo, elas salvaram as crianças, e esse monstro desse faraó, como alguns de nossos dias também, que querem editar leis para matar as crianças no ventre, ele determinou que as crianças fossem jogadas para morrerem afogadas no rio Nilo, além de aumentar a opressão sobre os escravos israelitas em seus trabalhos forçados. É nesse contexto sinistro que Moisés nasceu, salvo por Deus através da estratégia de sua família, de sua mãe, que calafetou um cesto de betume e o lançou no rio Nilo, no local e no momento em que a filha de Faraó
uma boa pessoa, não era a cara do pai, se banhava. Toda criança que se torna um adulto abençoado tem a estratégia de uma família no início de sua vida. E foi assim com Moisés. A estratégia funcionou tão bem que a nobre filha de Faraó, mesmo sabendo que ele era um hebreu, mesmo sabendo que seu pai, um homem mau, tinha mandado matar todas as crianças hebreias, alertada pela irmã de Moisés e pelas suas damas de companhia que estavam à beira do rio, ela viu o menino, e diz-nos a palavra, deve ter um propósito nisso, que ele era formoso, era um menino lindo. Ela se apaixonou, e ela rompeu a lei para salvar Moisés. E Deus é tão bom que chamou sua mãe biológica para cuidar dele e ainda lhe pagou um salário. Isso é um plano de Deus. Isso é a mão de Deus na vida daqueles que o obedecem. E ela, Joquebede, o nome da sua mãe, salvou seu filho e ainda recebia salário para cuidar dele. Aquele que veio a ser o grande líder que nos impressiona até hoje, foi campeão de audiência, né? O príncipe do Egito. Até hoje essa história nos arrepia. Até hoje essa história incomoda os povos, porque é um testemunho de Deus, da fidelidade de Deus, à aliança que Ele tem com o seu povo, que permanece até hoje na nova aliança, que mesmo que provada, nunca se quebrará. Moisés foi o líder na libertação do povo do Egito, depois de 420 anos de escravidão, com muitos sinais e muitas maravilhas. E ele foi tirado das águas para um propósito abençoador de Deus na vida de seu povo e na vida da gente que conhece essa história que toca muito o nosso coração. Tudo isso só foi possível porque sua mãe e as parteiras se posicionaram diante de leis injustas, obedeceram a Deus acima de tudo, salvando as crianças, em oposição ao projeto maligno de matá-las. E esse projeto se repetiu e se concretizou na época de Jesus. O mesmo espírito estava em Herodes quando mandou matar as crianças. A história se repete em nosso tempo, no qual esse espírito devorador de crianças continua editando leis para oprimir o povo de Deus e matá-las. E Deus continua levantando líderes, levantando vozes tiradas das águas, e na Bíblia as águas simbolizam as multidões, e a igreja, para se posicionarem contra o mal e conduzirem seu povo à liberdade da terra que mana leite e mel. O segundo ponto aqui, nós vemos o livramento quando ele era criança, e quando ele era adulto, nós vemos o seu chamado. Está aqui em Êxodo, no capítulo 3, versículos de 1 a 12, que nos diz assim: estava trabalhando Moisés, apacentando o rebanho de Jetro, o seu sogro. Moisés era trabalhador. Deus chama pessoas trabalhadoras. Deus não quer preguiçoso em sua obra, como diz o hino das crianças. E o sogro dele era sacerdote de Midian.
e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, ele chegou ao monte de Deus, o monte Horebe, ou o monte Sinai, é o mesmo monte onde foram entregues as tábuas da lei. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés! Ele respondeu: eis-me aqui. Ele se prontificou diante do chamado. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus da aliança. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Deus ouve o clamor dos aflitos, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei neste monte, neste lugar santo. Isso também podemos fazer uma analogia com o templo, o lugar da adoração. É como se estivéssemos nos lugares altos, neste santo lugar, tão aprazível, que nós amamos. Moisés foi educado no palácio dos egípcios, com acesso a todas as regalias que sua condição real de príncipe do Egito lhe conferia. Ele foi criado na nobreza. Mas ele sentia o seu coração apertado ao saber-se filho dos hebreus, do povo de Deus, e presenciar o sofrimento dos labores penosos de seu povo nas mãos de Faraó e de seus oficiais. Ele estava, teoricamente, na boa. Mas ele era solidário. Os líderes que Deus levanta são solidários, não são insensíveis. Na cultura judaica, o shalom só tem sentido quando a paz de Deus é para todos. Porque uma pessoa de bem não pode estar insensível ao sofrimento de seus irmãos. Então, quando ele era já homem, ele presenciou uma cena que foi um divisor de águas na sua vida. Ao presenciar um certo egípcio espancando e tentando matar um hebreu, ele passou de príncipe do Egito a procurado pela polícia, procurado por assassinato, após matar esse egípcio em legítima defesa. Fugindo da perseguição
perdeu o palácio por amor ao seu povo e ao seu Deus, ele abrigou-se na casa do seu sogro. E ele era o que mostra que ele era um homem de família. Na hora que a coisa aperta, em quem nós vamos encontrar abrigo? Dos nossos pais. Jetro, o sogro dele, lá em Midian. Mas ele não ficou encostado lá, como muitos fazem por aí. Ele estava, quando foi chamado por Deus, trabalhando. Estava apacentando os rebanhos. Enquanto estava trabalhando e levando o rebanho do seu sogro para o Monte Horebe, o monte de Deus, aconteceu o chamado. Quando ele levou o rebanho para os lugares altos, para aquele santo lugar, para o monte santo, onde se manifesta a glória do Senhor, o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo, inédito. Não só pela chama de fogo, mas porque ela não se consumia, no meio de uma sarça ardente. E ali teve lugar o chamado profético de Deus, em resposta ao clamor, ao sofrimento do seu povo, depois de 420 anos de escravidão. Em princípio, como muitos de nós, quando somos chamados a uma liderança, diante da sarça ardente no deserto, primeiro ele ficou maravilhado, porque ele se sentiu tocado. E acreditem, a gente sabe quando Deus chama a gente. Mas ele se sentiu incapaz, se sentiu pequeno diante daquela responsabilidade, aquele importante papel de liderança numa missão impossível. Sabe, era como encarar a maior potência o homem mais poderoso da terra. Deus estava mandando ele lá, olha, é o seguinte, Deus me mandou libertar o povo aí que sustenta vocês, esse aí que vocês estão batendo nele. Deus ouviu o clamor dele, e eu vim para tirá-los para uma terra que eu não sei onde é, mas ele diz que é boa, que manda leite e mel. Beleza, Faraó? Ele já sentiu medo, ele se sentiu pequeno, porque diante da grandeza do projeto de Deus para a nossa vida, o se sentir pequeno é bênção. A queda começa quando a gente se acha bom demais, e não depende nem de Deus. Moisés não. Alguns dizem que ele tinha problemas para falar, era pesado de língua. Outros acham que ele tinha um problema de gagueira. Eu não sei, mas Deus chamou, e a missão impossível aos olhos do homem foi abraçada por Moisés, que creu na palavra de Deus. E até hoje temos o testemunho vitorioso do bem sobre o mal, sob a liderança de Moisés, o tirado das águas que todos nós conhecemos. Todo esse legado começou na sua casa, com a atitude da sua família, que ousou obedecer a Deus acima de todas as coisas. E confirmou o passo de fé da infância dele em sua idade adulta, transformando-o na grande personagem bíblica que nos inspira até o dia de hoje. Saltam aos nossos olhos os sinais e maravilhas operados por Deus através do líder Moisés. Mas nós não podemos deixar de observar que realmente ele não estava preparado, mas Deus, que capacita os seus escolhidos, trabalhou nos pontos que ele precisava melhorar.
Deus tratou, através de Jetro, seu sogro, a dificuldade que ele tinha em descentralizar a liderança. Ele queria fazer tudo e não dava conta. E as palavras do ancião Jetro foram bênção para ele e para o povo, que às vezes ficava o dia inteirinho esperando na fila para ser atendido pastoralmente por Moisés. O episódio do Mar Vermelho se abrindo marcou a liderança de Moisés, confirmando naquele livramento o trabalho do seu profeta na hora de pânico. Porque ele viu os egípcios atrás, querendo matá-lo. Viu o mar diante dele. Se ficar, o bicho pega. Se correr, morre afogado. Se orar, o mar se abre. E aqueles egípcios, aqueles que estavam querendo persegui-los, impedi-los da liberdade, na obediência à palavra de Deus, nunca mais eles viram, porque o inimigo afundou-se no mar. Esse foi um momento que nos arrepia. Nós já vimos mil vezes isso toca a gente, porque é poder de Deus na veia e no coração. Amados, Moisés, o menino tirado das águas, enfrentou rebeldes do povo nos 40 anos. Sabe o que é 40 anos no deserto? É preciso ter muita resiliência para conviver com um povo rebelde. Tinha gente com saudade do Egito. Moisés, você nos trouxe lá do Egito para morrer nesse deserto. Lá, pelo menos, tínhamos bolinho de arroz. Ai, que saudade do bolinho de arroz do Egito. Deus nos tirou de lá para sempre. Amém? O nosso caminho é passar o deserto, é cruzar o Jordão, fazer as conquistas e ir para Canaã, a terra que mana leite e mel. Porque esse é o pensamento que Deus tem para nós. O projeto de Deus para nós, na obediência à sua palavra, é para bem. E Deus levanta líderes com esse propósito. E ele cometeu um erro, porque os líderes, mesmo homens de Deus, erram. Isso lhe custou a entrada em Canaã. O povo aprontou lá, ele ficou nervoso, bateu na pedra em desobediência a Deus. E por conta disso, por conta dele ter se deixado dominar pela ira, induzido pelo povo rebelde e idólatra que saiu do Egito, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, ele perdeu essa bênção, mas Deus o sustentou e preservou sua saúde e sua visão até os 120 anos, quando, na sua despedida, ele subiu e morreu no Monte Nebo, no cimo, no ponto mais alto, chamado Pisga, de fronte de Jericó, contemplando a terra que o seu povo conquistaria e herdaria em cumprimento à palavra de Deus. Aleluia! Em cumprimento à aliança com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E, em terceiro lugar, os líderes, como Moisés, que Deus levanta para guiar o seu povo, que Deus tira das mãos de Faraó desde criança, porque seus pais se levantaram, se engajaram na obra de salvar as crianças. O trabalho deles, como o nosso hoje, não é vão no Senhor.
o resultado do seu trabalho fica evidente, pois Deus, em sua infinita misericórdia, Ele honrou o trabalho do seu líder, Moisés, dando-lhe vitória sobre os inimigos internos, sobre suas limitações pessoais, porque ninguém tem tudo pronto. Nós sempre precisamos de alguém para nos orientar, de alguém para o nosso lado, deste aperfeiçoamento para chegarmos à estatura de varão perfeito. E, além de dar vitória sobre os inimigos, deu vitória sobre os seus defeitos, suas limitações pessoais, sobre situações extremas da natureza no deserto, porque o deserto faz muito calor de dia e muito frio à noite. E havia sempre a nuvem para protegê-lo no dia e a luz para que eles pudessem caminhar à noite. Deus sustentou-os com sua provisão material, o maná dos céus, quando eles começaram a reclamar: Moisés, Moisés! E ele só, Deus, e agora? O que eu faço? Não faz nada, que eu sou contigo. O maná chegou do céu. E aí aquela ganância, já queriam amontoar, né? Basta o pão nosso de cada dia. Quem acumulou, estragava. Porque Deus não nos chamou para acumularmos, mas para dependermos dEle a cada dia. Essa é a chave da bênção aqui na terra. E outra coisa, um erro que muitos líderes incorrem, que é não preparar a sua sucessão. E levantou um novo líder para sucedê-lo, à altura do desafio, na pessoa do jovem Josué. Os rebeldes, aqueles que se levantaram contra a sua autoridade, e autoridade é diferente de autoritarismo, não entraram no descanso do Senhor em Canaã. Sabe por quê? Diz-nos a Bíblia que morreram no deserto, porque se rebelaram em Meribá, que foi um local crítico. Já se passou muito tempo deste momento histórico da saída do Egito, do Mar Vermelho que se abriu, dos 10 mandamentos, da travessia do Jordão, da queda das muralhas de Jericó e da conquista da terra prometida. Passou tanto tempo que tem gente que pensa que isso aí é lenda, tipo Papai Noel. Mas quer saber? Deus sempre levantou líderes para conduzir seu povo aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, de modo que o povo de Deus esteja representado na pessoa da igreja até os dias de hoje. Hoje nós somos a voz de Deus, o testemunho de Deus. Se a gente se clamar, as pedras clamarão. É por isso que Deus levanta líderes, levanta pessoas para estarem à frente do seu povo nesses dias de grandes incertezas. Sob a liderança de preciosos líderes, cujo trabalho é registrado na Bíblia, Deus realizou proezas impossíveis aos olhos humanos na vida do seu povo escolhido. O registro bíblico do legado que Deus deixou para nós por instrumentalidade do menino Moisés, tirado das águas, está em Deuteronômio, capítulo 34, versículos de 7 a 12.
Isso é um cântico de louvor à glória de Deus. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, não perdeu a visão, nem se lhe abateu o vigor, nem perdeu a força. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas, olha Campinas aí, de Moabe. Então se cumpriam os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Josué não era um concorrente de Moisés, mas era o seu parceiro. E ele o abençoou, porque as mãos daqueles que Deus levanta para liderar o seu povo são para abençoar. Esse é o meu propósito aqui. Esse é o propósito da pastora. Esse é o propósito de todos aqueles servos fiéis, é estender a mão para abençoar. Por isso tem a bênção em todo culto. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E olha aqui o registro histórico. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Quero concluir esta homilia, esta pregação, lembrando que o espírito de Faraó, que determina a morte das crianças, que está aí como prioridade para ser votado pelas autoridades da nossa nação, ele continua presente no nosso tempo, promovendo a legalização dessa e de outras violências contra nossas crianças, herança bendita do Senhor. Somos desafiados a tomarmos posição, como Joquebede, mãe de Moisés, e sermos a voz de Deus em nosso posicionamento contra esses pecados hediondos, que geram muito sofrimento e traumas à humanidade. O Salmo 139 está aí para nos ensinar que quando éramos ainda substâncias informes no ventre de nossa mãe, Deus já nos amava, Deus já sabia todos os nossos dias. Somos desafiados, irmãos, somos desafiados. Clamemos para que Deus levante líderes segundo o seu coração, para que a bênção do testemunho de Moisés e Josué nos acompanhe em nossa jornada, nesta igreja que nós amamos. Eu não canso de pensar nisso. Amamos. Deus há de levantar. Aliás, Ele já levantou. Há de confirmar. Amém? E nesse santo lugar, que é o nosso Monte Horebe, onde fomos plantados há 68 anos. Nesses 68 anos de nossa igreja, muita gente passou por aqui.
E alguns nos dão a alegria de nos visitarem esta noite. Sabe por quê? Porque marcaram a nossa existência aqui e não saíram fugidos, saíram pela porta da frente, podendo voltar e se alegrar conosco na mesa farta que o Senhor tem colocado diante de nós. Investamos nas crianças, levando-as a Jesus e protegendo-as contra os ataques criminosos de Faraó, de Herodes e outros monstros que se levantam para fazer mal a elas. Em nome de Jesus, amém. Nesse espírito, final do mês, festa das crianças. Vocês viram a alegria do Pedrinho? Todo dia ele rouba a cena. Deixa ele. É a alegria que ele sente de estar na casa de Deus. E muitos outros que passaram por aqui, que hoje já são grandes, era a mesma coisa. Eles não podem perder isso. Eles são a igreja que tem futuro. Não é, Lucas? Lucas era pequenininho, eu não estava aqui, mas já ouvi a história. Dona Marisa ensinando cada um. Diz até que como é o nome dele? O Danilo tocava clarinete. O Lucas também. Hoje é esse músico maravilhoso que nos alegra. Nos alegra. E não estou dizendo para agradar, não. É verdade. A voz do Lucas é uma pessoa tão dócil. É gostoso conviver com essas pessoas que foram consagradas desde criança ao Senhor. E cada um dos nossos filhos tem essa marca. Então, nós vamos fazer festinha para as crianças, na casa do Pai, no final do mês. E dia 22, nós não estamos sendo convidados, nós somos convocados a exercer a nossa cidadania cristã neste local, onde Deus nos plantou, que trazemos no nosso coração. Amém? E ore, Deus já escolheu as pessoas certas para esta função. Então é isso, que Deus nos abençoe.